todos e a paz do Senhor. É um prazer estar aqui convosco nesta tarde, porque realmente esta cidade e estes irmãos dizem muito na minha vida e é extraordinário nós conhecermos Cristo como nosso Salvador. Irmãos, é a coisa melhor que nós temos, é ter Jesus na nossa vida. Amém? Os irmãos concordam connosco? E se alguma pesada visita está aqui connosco que ainda não conhece o amor de Deus, possa abrir o seu coração, porque Deus está aqui para falar ao seu coração. Amém? Eu desejava ler 2 versículos da palavra do Senhor na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 e verso 5, porque Deus trouxe ao meu coração estes dois versículos que eu vou ler, que no fundo é um pouco do meu testemunho também. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1 e verso 5, eu lembrei-me de dizer uma pequena graça. É que Deus perdoa, mas os anos não perdoam, então tenho que trazer aqui os óculos. É só para a gente rir um bocadinho. Bom, então, no capítulo 1 e verso 5 diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E depois no capítulo 3 e verso 15 diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Irmãos, ao pensar nisto, eu até disse à minha filha, há testemunhos que o Senhor curou-me, o Senhor também me tem curado de várias coisas, mas não assim de dizer coisas assim em grande monta, porque o Senhor me tem dado saúde. Glória a Deus. Talvez não tenham outro testemunho de dizer, eu era assim, andei a fazer, portanto, ou nas drogas, ou seja, o que for, e o Senhor libertou-me. Mas eu tenho um testemunho maravilhoso. Tenho um testemunho maravilhoso que eu estou muito grata a Deus, porque Deus me encontrou no momento certo da minha vida, irmãos. Foi no desabrochar da minha adolescência que eu comecei a ouvir a palavra de Deus que veio ao meu coração e fez de mim uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu estou muito grata a Deus por Ele me ter salvo nos dias da minha mocidade, aliás, da minha meninice, que eu posso chamar. Em segundo lugar, eu estou muito grata a Deus pela minha mãe Rosa, que os irmãos, os mais velhos, conhecem bem. Pelo seu exemplo cristão, que ela pôde me transmitir, que foi o ensino vivido. Ela transmitiu-me o ensino vivido. Também quero lembrar o meu tio João, que foi a pessoa que Deus usou na nossa família, o primeiro a ser salvo. E a salvação foi de tal maneira maravilhosa, a transformação que Deus fez nele, que o Senhor salvou muitas pessoas e continua a salvar na nossa família. Por isso eu estou muito grata a Deus. Em terceiro, eu não posso deixar de mencionar a família do pastor Mário Coias e a nossa querida irmã Almerinda. Está-me a ouvir, irmã? Eu estou muito grata a Deus por estes irmãos, pelos seus filhos, pelo convívio que nós tínhamos, pelos irmãos que nos ajudaram, pelos do meu tempo, aqui a nossa querida Madalena, e poderia mencionar outros nomes. Irmãos, realmente uma pessoa, quando é salva, eu tenho pensado isto, não é só uma pessoa que influencia, quem salva é Cristo, mas todos nós ajudamos um bocadinho para que aquela pessoa seja salva e continue firme nos caminhos do Senhor. Todos nós fazemos parte disso. Então eu estou muito grata a Deus. Para eu fazer um pequeno resumo, porque o tempo urge, não é? Eu pensei, antes de eu encontrar a Cristo, quem é que eu era? Portanto, desde pequena fui ensinada na Igreja Católica Romana, porque a minha mãe tinha sido uma pessoa muito católica sincera. A irmã Almerinda sabe disso, que foi uma das grandes evangelistas que evangelizou a minha mãe.
E, portanto, nós fomos, eu e especialmente a minha irmã, educados na Igreja Católica Romana, onde cheguei a fazer a primeira comunhão, a chamada à primeira comunhão. Portanto, no meu desejo, queria servir a Deus. Mas quando o Evangelho, realmente a palavra de Deus, chegou à nossa família através daquelas pessoas que eu já mencionei, que o meu tio foi salvo, a minha mãe também foi salva, a transformação que Deus operou, então a partir daí eu comecei a ir à igreja evangélica, como ainda hoje é na Rua dos Malcozinhados. Mas, irmãos, então o que é que aconteceu? De culto após culto, nós éramos naquele tempo, e eu faço aqui um apelo para os crentes mais novos: não deixem de ir à casa do Senhor. Vão à casa do Senhor, aos cultos, façam diligência por estar na casa do Senhor, porque é aí que nós somos alimentados e nos dá força para enfrentar as lutas do dia a dia. Pronto, então nós frequentemente íamos aos cultos, à escola dominical, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Então, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que Deus trouxe revelação do Espírito Santo à minha vida, que eu precisava de Cristo. E eu, quando leio a palavra, porque os irmãos e eu também devemos ler frequentemente a palavra, a Bíblia Pentecostal tem muito ensino. E houve uma vez quando eu estava a ler o livro... eu tenho que me despachar. Tenho que olhar para o relógio. E então, quando eu li no livro de Jó, uma frase que também tocou muito o meu coração, que é: o que muda ao crente não é informação, mas a revelação. A revelação, o Espírito Santo, porque há muitas pessoas que ouvem de Deus. Eu na Igreja Católica também ouvia informação e mais informação e as orações decoradas e aquelas coisas todas, não é? Mas não havia revelação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, ele entra, nós aceitamos Cristo e ele muda a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sentimos que nascemos de novo. Pronto, eu estou sempre a olhar para o relógio, não é? Mas eu fiz algumas perguntas que eu queria, para nós, vir à nossa mente aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. A primeira pergunta é: os irmãos ou as pessoas que não são, especialmente não são crentes, podem perguntar, uma criança, eu não era já propriamente, eu estava na adolescência, entre os 10 aos 13 anos que eu depois aceitei Cristo, precisa de ser salva? Eu precisava de ser salva? Eu respondo sim, tal como um adulto. Toda a pessoa que não é salva, seja criança, seja adolescente, seja o que for, precisa de ser salva. Então, veio à minha mente, nós imaginarmos o seguinte: um nadador salvador que está no seu posto de trabalho, vê uma criança a afogar-se. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer todos os esforços para salvá-la. Porquê? Porque é a sua missão e porque ele sabe que aquela pessoa tem uma vida inteira pela frente para viver. Assim como um adulto também precisa de ser salvo. Então, eu precisava de ser salva. Uma criança, a criança entre aspas, uma jovem, a criança também, quando ela tem já consciência do pecado, pode sentir que é pecadora e precisa de Cristo. Então, uma criança é pecadora, o pecado, como sabemos, nos separa de Deus. E todos nós recebemos a natureza adâmica, não é? De Adão. Portanto, em nós está uma natureza de pecado. Está a natureza de pecado. Então, só há uma solução, que é Cristo entrar no nosso coração. Então, meus queridos irmãos, nesse contexto, quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo a falar comigo, a palavra de Deus a entrar na minha vida, o Senhor começa a abrir o meu coração, então eu aceitei Jesus como meu Salvador, primeiramente a sós com Deus. Eu aceitei Jesus sem fazer manifestação pública. Mas depois eu senti, não, os meus irmãos na igreja precisam de saber que eu sou crente, que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então foi uma decisão que eu pus no meu coração. Eu já tinha aceitado Jesus, mas eu disse, foi no dia 9 de agosto de 1964, no dia que a minha mãe foi batizada nas águas, à noite eu disse, eu hoje vou manifestar publicamente que quero aceitar Jesus como meu Salvador. Foi então nessa data que eu aceitei. Mas sabem que foi muito importante eu ter feito isso. Pode não ser para outros, mas para mim foi. Sabe o que é que aconteceu? Aconteceu um teste logo no dia a seguir na escola. Eu ponho os pés dentro da escola, os meus colegas ali na escola, que ainda há bocadinho passei por lá,
ponho os pés dentro da escola, estávamos lá onde íamos pôr os casaquinhos e aquela coisa, as nossas roupas, não é? Vem uma colega minha e diz-me assim: então agora também és protestante. Quer dizer, isso só aconteceu após eu ter manifestado publicamente. E então eu senti que foi a força do Espírito Santo, porque o Senhor tinha mesmo salvo e estava essa grande convicção. Então eu disse-lhe a ela: é verdade, é mesmo verdade, tens razão. Eu ontem aceitei Jesus como meu Salvador e estou muito feliz. Irmãos, sabem que isto foi uma vitória para a minha vida. Eu não me lembro ter outro teste destes por toda a minha vida. Nem no emprego, nunca me importunaram, pelo contrário, sempre ouviram o que eu tinha para dizer, para dar testemunho. Nunca ninguém disse: mas tu és protestante, tu és daquela. Nada! Eu podia dar testemunho, porque o Senhor tinha-me dado vitória no início da minha conversão. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor me deu vitória para eu não ter vergonha do grande milagre que o Senhor tinha feito na minha vida. Com o perdão de Cristo que eu obtive por aceitá-lo no meu coração, como diz aqui a palavra do Senhor, eu senti esta minha decisão, como diz a palavra no verso 15, diz que para ele guardar desde a tua meninice sabes as palavras, letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Eu tenho consciência que foi a decisão mais sábia da minha vida, foi naquele dia que eu aceitei Cristo como meu Salvador. Foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida. A partir daí, portanto, há coisas que os irmãos não sabem, eu não vou abrir tudo. Mas eu naquela meninice, e até vou-vos abrir um segredo. Eu tinha um segredo entre mim e Deus que nem aos meus pais eu disse. Não disse porque não queria que eles sofressem. Mas, irmãos, o Senhor me libertou completamente desse problema que eu chamo um trauma de infância, ou seja, algo que os irmãos agora estão muito familiarizados, que agora se eu falar muito, não é preciso dizer mais nada. E o Espírito Santo libertou-me completamente. Eu estou a chorar porque me faz lembrar dos meus pais, não é? Porque eles foram maravilhosos. Os meus pais foram pessoas maravilhosas, como os irmãos também conhecem. Então, Deus tem feito... irmão, desculpe, já estou passada agora. O Senhor... para resumir, eu fiz assim um pequenino apanhado. Deus tem feito milagres na minha vida. Perdoou-me, salvou-me da condenação eterna, deu-me uma vida nova em Cristo, libertou-me daquilo que eu disse, do tal trauma de infância, tem sido o Senhor da minha vida, deu-me um emprego. Quando eu estava para ir para outro emprego, o Espírito Santo falou ao meu coração. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Já era batizada com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou ao meu espírito: não vais para aí, tu vais para tal parte. Vais ser chamada para tal parte. E precisamente aconteceu aquilo que Deus tinha falado. Deus também dirigiu no meu casamento com o meu marido, porque Deus me pôs um alvo de eu poder servir a Deus. Me deu 2 filhos que alguns conhecem, maravilhosos, que servem ao Senhor. E a minha maior alegria é ver os jovens a servir a Deus, como estes que estavam aqui a tocar, e todos os irmãos. Irmãos, todos juntos não somos demais. E eu termino só lembrando aqueles 2 versículos do Salmo 92. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes, para anunciarmos aquilo que o Senhor faz. Que o Senhor ricamente abençoe. Eu agradeço a todos o carinho, o amor que os irmãos sempre tiveram, a paciência para comigo e para com os meus, da minha família, que uns já são crentes, outros irão ser brevemente. Vamos continuar a orar e que o Senhor rica e poderosamente vos abençoe. Muito obrigada, pastor, peço perdão.